Qual a importância dessas conexões que você cria? O que você percebeu ao longo desses anos? Bom, eu acho que o primeiro ponto é essa questão de conexões, ela destrói as barreiras e muros para construir pontes. E quando a gente fala de pessoas, as possibilidades de criação, elas são infinitas. E acho que um grande aprendizado que eu tive ao longo do tempo é entender como a gente cria uma alquimia, uma inteligência coletiva para se gerar um alto impacto. E esse é o grande desafio que eu tenho no meu trabalho. Como é que eu monto uma equipe que tenha uma coesão tão grande que consiga chegar nesse nível de excelência de impacto? E eu entendi algumas coisas. Na verdade, são 3 parâmetros, né? O primeiro deles é a missão tem que estar clara. E essa missão ela tem que ser maior do que a soma dos interesses individuais. Porque aí você deixa de olhar para o lado, ou mesmo olhar para si, para pensar nessa missão que está mais à frente. Né? Então, eu entendi que quando isso está claro, a gente consegue mobilizar. A outra coisa é liderança. Eu vejo liderança, né, dentro da minha perspectiva, como uma peça, que é chave, obviamente, mas ela não está acima ou abaixo em outro lugar. Ela faz parte de um todo. E ela é importante. E equipe. Né? Então, assim, quando você tem isso, os resultados são maiores. E uma coisa que eu aprendi com uma chefe minha, eu fui muito afortunada de ter pessoas que me inspiraram bastante ao longo da minha carreira. Mas ela dizia o seguinte, que para ela a coisa mais importante era que a gente estivesse feliz e com condições para trabalhar. O resto seria consequência. E isso me marcou, porque era justamente o que ela nos dava de condição para trabalhar, e eu trabalhava com muito prazer. Gente, eu queria ser diplomata desde criança e eu realizei meu sonho trabalhando com diplomacia científica para um governo estrangeiro. Então, esse foi o contexto, né, que eu trago essa experiência. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a um dado momento no meu caminho, na minha trajetória, eu tive que criar a minha própria profissão, e isso foi desafiador. Porque, se eu falo hoje para vocês que eu sou conectora, pode ser que não faça sentido, e na época não fazia. A questão toda é, como é que eu faço para as pessoas compreenderem o que eu faço, para que eu possa ser eu mesma profissionalmente? Mais uma vez, né, eu tive uma chefe que foi muito sábia comigo, e ela disse em 2011, quando eu morava em Genebra, Maíra, se não existe o que tu queres, vai lá e cria, porque um dia alguém foi lá e fez. Essa frase mudou a minha vida. E aí eu criei a minha própria profissão enquanto designer de conexões e parcerias. Porque eu entendi que as palavras separadas faziam sentido para as pessoas. Quando eu junto, eu tenho uma história para contar, porque as pessoas se sentem curiosas e, sabe, quando você tem aquela... Fica intrigada, né, com o que eu tenho para fazer, com o que eu tenho para falar. E aí eu entendi, tá, como é que eu crio um mecanismo para gerar valor, gerar resultado? Porque eu já tenho 15 anos de experiência desenvolvendo projetos. Então, eu crio projetos a partir de uma ideia. Foi aí que eu entendi que conectar pessoas e criar parcerias para construir projetos é uma missão e é um método. Porque como é que eu vou convencer pessoas a embarcar naquela aventura que eu estou propondo? Como é que eu desenvolvo essas parcerias, né? Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, que eu compartilho nos lugares onde eu estou, nas coisas que eu faço. E claro que tem que ter valores em comum, que eu acho que é justamente o que dá cola, né, em tudo isso. Então, eu acredito que equipe é a base de tudo, sabe, da pirâmide. Então, eu acho que uma equipe, quando ela tem coesão, quando ela tem uma clareza da missão a ser cumprida, a gente pode gerar valor e impacto assim que são inimagináveis.